Olá, bem-vindos. Eu sou a Gabriela Carleto. Esse é o podcast Diálogos sobre Subjetividade. E hoje eu estou aqui com a Su Verri e o nosso tema do nosso diálogo de hoje é ambiente e cultura de aprendizagem. Bem-vinda, Su, bem-vinda a todos que nos acompanham. E eu já passo a palavra para você, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Olá, boas-vindas, muito bom revê-la, Gabriela, e feliz de estar aqui continuando os nossos diálogos. No primeiro episódio, a gente trouxe diversos assuntos e uma ideia geral sobre muitas coisas que a gente gostaria de compartilhar aqui. E eu sinto que hoje a gente começa a esmiuçar um pouquinho mais um assunto que a gente chegou a trazer, né, rapidamente. A gente falou da questão dos corpos, do formato dos ambientes e tudo isso. E esse é um tema que me instiga muito, né? A gente trouxe essa questão do ambiente, né? Enfim, o espaço físico, como que a gente dispõe o mobiliário, como que a gente estrutura a organização dos espaços, como que se dá a questão da circulação entre os ambientes, quem dita as regras, e aí a gente vai entrar num tema que eu gosto muito, muito, que é a cultura de aprendizagem, que eu acho que o que inclui nesse ambiente, obviamente, somos pessoas interagindo e nos relacionando, né, é como se dá então, né, as regras, se tem uniforme ou se não tem uniforme, como que é a relação desses adultos com essas crianças, se existe diálogo, se existem violências veladas, se a gente tem uma política de punição e recompensa. Enfim, tudo isso eu acho que permeia a reflexão, assim, que eu acho que a gente vai propor hoje, e e é isso, assim, vamos ver como que a gente vai desenrolar esse novelo aí. Sim, você está falando e eu estou aqui pensando, esse é um assunto que para mim faz muito sentido também, né? Eu vou partir sempre do pressuposto e do ponto de vista, assim, da pessoa humana, né? Do sujeito da psicanálise, do sujeito da filosofia também, da forma como a gente, enquanto pessoa, enquanto ser humano, a gente se constitui com o outro, com o mundo, com a cultura, né, que é um pouco disso que você está trazendo, com os espaços, com a linguagem, e o quanto que isso nos forma, né, Sua, para, assim, na evolução da nossa vida. O quanto que uma criança, às vezes, quando ela é colocada num ambiente, muitas vezes hostil, seja ele hospitalar, não, escolar, ou da própria família, o quanto que isso interfere no aprender, na aprendizagem em geral, e não só na aprendizagem daquilo que a gente entende como pedagógico escolar, mas no aprender sobre si, sobre as próprias emoções, né? Sobre o corpo, sobre a sua percepção, sobre ela mesma, sobre o outro, sobre o mundo, né? E tudo isso aqui que eu estou trazendo. Então, eu acho que é um tema que ele é profundo, se a gente for, né, assim, descascando, assim, mergulhando nele em vários aspectos. Muito bom, e vamos filosofar então, entrando no campo aí da filosofia, eu sinto que tem mais um um elemento para a gente colocar aqui, para mim, nessa observação que eu faço, que eu gosto muito de observar, né, os ambientes e a dinâmica dos corpos. Eu tenho essa pesquisa minha de corpo e agora ela está renascendo de um outro lugar também, né, depois de uma vida aí, a gente tem uma relação com o nosso corpo depois de ter sido mãe, enfim. Então eu gosto muito de observar os corpos, né. E eu acho que o ponto é, para mim, a liberdade. Como que é um corpo livre, um ser
podendo manifestar sua plenitude em essência de expressão da vida, que é muito próximo da arte, né? Eu fico pensando muito assim em ambientes pulsantes, o quanto que é raro a gente estar num ambiente que você sente assim um pulso pela vida, um desejo de aprender, uma vontade de brincar, um corpo que é livre, assim, é uma coisa que é visível, pensando nessa integralidade do nosso corpo, que ele expressa o que tem dentro, o que a gente sente, o que a gente vê. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso e penso muito, e acho que é a minha caminhada, sem ser uma coisa clichê, porque também a gente corre o risco de falar sobre alguns termos e algumas palavras que já estão aí meio batidas e que todo mundo acha que sabe do que está falando. Então eu acho que, passa por entender o que é essa liberdade de que a autodireção também traz, né, e tals, que acho que o ioga traz essa liberdade da gente ser quem a gente é em essência, assim, que é um negócio bem subjetivo mesmo, mas que é algo que quando se sente, sente, e você percebe no outro, você fala: "Nossa, tem alguma coisa ali", né. Então, existe um mito das pessoas acharem que aprender livre, dar liberdade para as crianças e tudo isso, é como: "Ah, então a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito, deixar as crianças fazerem o que elas quiserem". Eu acho que isso é um entendimento errado sobre a liberdade, sabe. Nos tempos que a gente está vivendo hoje, na verdade, é o contrário disso, a gente precisa pensar muito e cuidar muito de como a gente constrói a estrutura desses espaços e como que a gente dinamiza as relações, para que a gente possa sustentar a estrutura de um ambiente que permita essa liberdade do desabrochar e do crescer e tals, né. Então é como a gente está numa sociedade tão opressiva, as coisas são tão invasivas, a gente tem uma relação tão, enfim, parafraseando aí até um pouco do Paulo Freire, assim, tão bancária, tão, sabe, capitalista, tão que a gente perde esse entendimento sobre esse lugar dessa liberdade, que para mim é nada mais do que isso, assim, né, de pensar este humano para esse lugar de poder ser em essência quem se é, sem esse subjugamento que vem do mundo, da educação como ela é feita nas escolas e tudo isso, né. Tão bom ouvir isso. Eu tenho pensado muito sobre isso também, e essa coisa, você trouxe vários pontos, assim, né, para a gente pensar e evoluir o pensamento. Vou puxar dessa questão da pesquisa do corpo, né, que é uma pesquisa que, de uma certa forma, eu tenho também aqui, né, no meu trabalho, na minha clínica, na minha própria existência, que é essa coisa da percepção e da autopercepção, que para mim é uma linha de estudo. Muito do yoga também me trouxe, né, essa noção do corpo, e que o corpo ele não é menos importante do que o racional, do que a mente, do que a intelectualidade, né? Merleau-Ponty, que é o filósofo que eu venho estudando nos últimos tempos, ele foi um filósofo que fez uma ruptura, de uma certa forma, no pensamento filosófico, porque ele é o primeiro que começa a falar sobre o corpo. E hoje eu estava lendo sobre ele, né, os textos dele, porque ele foi um professor da Universidade de Sorbonne, justamente na cadeira de psicologia, sobre a subjetividade e a infância, se eu não me engano. E ele olhava para a infância, né, com um olhar já distinto também de pedagogos e de outros psicólogos e de outros filósofos da época, tentando olhar justamente para essa liberdade que você está chamando, que também vou te chamar ela de subjetividade, porque é aquilo que somos, né? A liberdade de ser quem somos. E olhar para a criança como esse ser que se relaciona,
né, com o mundo, com o outro, com os espaços, com a linguagem, com tudo. Então, o corpo e essa pesquisa que ambas fazemos, né, de lugares distintos, mas que se correlacionam, ele é fundamental aqui nessa discussão sobre aprender, sobre aprendizagem. E outra coisa que me veio no pensamento também remete a uma outra pesquisa de um outro filósofo. Eu estava estudando, inclusive, no fim de semana, que é Foucault. E Foucault, ele tem uma pesquisa muito também focada, primeiro, nessa questão. Ele começa lá no estudo das loucuras, né, entendendo um pouco esses ambientes, né, de exclusão, de guardar. E em algum momento ele vai comparar, né? Então, os hospitais psiquiátricos, as prisões e as escolas, lugares que são um ambiente hostil, de uma arquitetura quadrada, cimento, grade, né? Ordem, uniforme, identificação, horário, estrutura, rotina. Quando a gente pensa em tudo isso, né? Tudo que a gente não está pensando é em subjetividade e liberdade. Então, eu acho que são. Olha só como é que a gente tem já alguns pensadores trazendo isso, como que são assuntos que às vezes já vêm do século passado e que a gente se encontra ainda hoje tentando, né, sair dessa posição, tentando compreender o que é esse aprender e por que as estruturas escolares, né, ainda acham que tem que ser de tal e tal forma. Enfim, coisas para a gente pensar. O que você acha? Muita coisa, assim, né? E aí eu queria trazer puxar mais um fiozinho aí dessa conversa, e aí pensar, para além disso que você trouxe em relação aos ambientes que você trouxe, né, da rotina, das grades, das células, das filas, né, dessa coisa de massa, né, da cantina, da escola, do bandejão que vai passando, enfim, toda essa, enfim, sei lá, uma coisa mecanicista, robotizada, assim, né? Isso, como que é a cultura desse ambiente, né? Que tipo de, qual que é o jogo das relações que se dá? E aí vem toda essa questão, né, da punição em relação ao erro, de como a gente coloca um peso enorme, né, na culpa, na, 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 na pena que você vai ter que cumprir. E não basta isso, tem toda uma cultura de humilhações e de deboche e de comparação. Quer dizer, eu venho falando que a gente, o que é dito pela escolarização e o que em tese a gente fala é que as crianças vão lá para aprender as matérias, português, matemática, história, geografia, e fica todo mundo preocupado se a criança alfabetizou ou não alfabetizou, ou sabe fazer continha, ou tirou 10, ou tirou não sei o que menos, e aí o que tirou menos, e aí a gente não está olhando para essa subjetividade das relações, que é a cultura de aprendizagem nesse ambiente. Esse tipo de ambiente, ele mata o desejo por aprender, o prazer de aprender. Esse ambiente, essa criança que tem toda essa pulsão de vida, esse desejo de experienciar a vida, de pegar o mundo, né? A criança, quando é pequenininha, ela tem que pegar, ela tem que pôr na boca, ela tem que sentir o mundo. Isso vai sendo, né, podado, e aí a gente vai enfileirando, e vai encaixotando, e vai espremendo, e vai... também é uma estratégia de matar mesmo esse tesão, né? Essa pulsão. Então, aprender, na verdade, é uma coisa ruim, né? A escola rouba esse prazer em aprender, enfim. E para além disso,
falando na subjetividade da gente se conhecer, de se conectar em essência, de agir no mundo em plenitude, né, a favor da vida, a favor do próximo, a favor do planeta. Eu acho que tem essa pulsão de vida, né, do crescimento, do nascimento, do florescimento da vida, que é uma pulsão natural humana, assim, né, que a gente vem e começa a construir essa relação de punição ao erro, de comparação, porque a gente falou também aqui sobre as pessoas neurodivergentes, o quanto que o que é diferentão sofre bullying, né? Olha, você não conseguiu aqui, você não é tão bom igual essa outra pessoa, e a gente não contempla e não valoriza a diversidade e a multiplicidade das possibilidades do aprender e do desenvolvimento humano, enfim. Então, acho que é isso, mais um pouquinho aí de coisas para a gente pensar. É muita coisa, e o quanto que esses ambientes, de fato, eles fazem ruir, né, a nossa estima e a nossa criatividade, né? Você trouxe a importância da arte, e eu acho que a arte, ela é, cara, tão essencial, tão fundamental, quanto que um ambiente criativo, né, um ambiente que estimule, né, o conhecimento, a percepção e o ato do criar, ele pode ser tão construtivo para uma pessoa. Infelizmente, o que a gente tem hoje, assim, a grosso modo, olhando, né, são ambientes de punição, é punição e poder, é sobre isso, né? Punição e poder. E exclusão. Punição, poder e exclusão daqueles que não são tão capazes ou que são diferentes ou que de uma forma ou de outra incomodam. Nesse lugar, muitas vezes entram as pessoas neurodiversas, né? E a gente pode entender pelas pessoas neurodiversas aquelas que são autistas, aquelas que são TDAH, as que têm uma dislexia, uma disgrafia, uma forma, né, distinta de aprender, uma dificuldade, às vezes, de leitura, e também aqueles que são superdotados, né? Que também há uma dificuldade ali nessa inserção escolar, ou seja, são alunos que são fora do padrão, são fora da caixa. Pensam diferente, sentem diferente, agem diferente, portanto, aprendem de forma diferentes. E como que esse sistema que a gente tem é um sistema que não é agregador, acolhedor, né? O que se entende por inclusão hoje em dia, na verdade, de inclusão não tem nada. E honestamente, Su, se a gente tivesse um bom sistema de ensino, a gente nem precisaria de inclusão. Escola boa é aquela que nem precisa incluir, é aquela que acolhe a todos com as suas diferenças, né? E que faz dessas diferenças uma diversidade que soma, que acrescenta e não que diminui. Acho que isso é uma coisa importante da gente pensar. E outro ponto, assim, é o quanto que os adultos, e isso é algo para a gente, enquanto adulto, pensar, né? Porque a gente já passou por sofrimentos, por traumas, muitas vezes a gente vive cansado, a gente quer se livrar logo, né, da tarefa ou da criança, ou enfim. E isso eu estou falando em relação a professores, em relação a toda a equipe de uma escola, mas também em relação à família, pai, mãe, né? O quanto que muitas vezes somos nós, sujeitos adultos, que vamos com as nossas palavras, muitas vezes malditas ou mal colocadas, né, destituir aquela criança que ainda está em formação. Coisas muito simples, do tipo, você não faz nada direito, não é assim que faz. Porra, mas como você é preguiçoso? Quando eu era criança eu não fazia assim. Sua irmã, seu irmão não faziam assim. Né? Você está de castigo, vou te deixar sem isso, sem aquilo. E os professores, pedagogos e tudo mais, a gente sabe que também, dessa mesma forma, acontece, né, em sua grande maioria, nos ambientes escolares. Então, eu acho importante a gente... e quando eu falo isso, não falo assim, não é com um tom de julgamento, é me colocando junto,
né? Eu acho que a ideia que a gente talvez possa melhor fazer aqui, isso, é ampliar esse diálogo sem querer ser dono de nenhuma verdade e também sem nem propor fórmulas, né, que são as que realmente vão resolver os problemas, porque eu nem as tenho, mas que a gente possa pensar, né, o quanto que nós, enquanto adultos, somos responsáveis por essa relação de vínculo e afeto com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, e aí essa fase é uma fase importante para a gente olhar também, porque o que eu percebo e o que eu escuto muitas vezes das crianças e adolescentes é que eles sofrem bullying justamente dos adultos. Às vezes muito mais do que dos próprios pares. Então, quero te ouvir sobre isso, assim, porque acho que esse é um ponto importante da gente pensar. Eu acho que é por isso que eu quis trazer, de falar sobre a questão da cultura de aprendizagem. Você falou aí sobre cultura. Eu vejo que apesar da gente estar no século XXI, né, a gente fala muito pouco sobre esse preparo das pessoas adultas que vão estar com essas crianças. Ainda hoje existe essa cultura de: "Ai, a professorinha", sabe? "Ai, não, qualquer um pode ser babá", sabe? Como se fosse algo, assim, menor, simples, desimportante, como se fosse algo que não precisa de muito preparo, né, dessa autoconsciência, desse ser. Para você receber uma outra criança no mundo, você precisa, enfim, a gente, tem um monte de adulto que não virou adulto, né. A gente não entende esse processo de se constituir, de construir a nossa identidade, de olhar para quem somos, porque a gente vem dessa cultura de punição. A gente fala isso para as nossas crianças, porque os nossos pais falaram isso para nós e os nossos avós. E aí, como tem esse vínculo de afeto, de ser família, de ter uma conexão, a gente acha que a gente tem que trazer o pacote todinho junto, né. A gente, traz o pacote das coisas boas, das boas lembranças, mas certas coisas, de fato, a gente precisa estar disponível e disposto para repensar. E uma coisa importante que eu venho falando, que não é lá no ato, na hora que você está lá com as crianças no chão, na sala de aula, que você vai pensar sobre isso. Esse papel, esse trabalho de educador, de estar com crianças, não só educadores, né, mas todas as pessoas que trabalham com crianças no dia a dia, porque daí vai envolver a moça lá da cantina também, vai envolver a outra lá que troca as fraldas nas creches. Então, assim, todas as pessoas que os pais, as famílias, os avós, os tios, né, enfim. Então a gente precisa ter essa responsabilidade social de entender que todas as crianças, né, elas precisam ter essa sociedade, essa cultura de uma sociedade que, opera de uma forma diferente. É claro que estamos falando aqui de processos muito profundos e sistêmicos, e também não estou trazendo uma fórmula pronta, mas eu acho que a gente deveria e poderia falar mais sobre isso. Antes das pessoas engravidarem, né, nas escolas, de repente, né, a gente falar sobre, né, esse preparo que não é uma coisa, não é um preparo só biológico mas assim, desse entendimento do que é, porque a gente se a gente não conseguiu se constituir, entender quem a gente é enquanto ser humano, e aí a gente já está ali trabalhando com outros seres e tals, então assim, é uma responsabilidade muito grande que a gente não olha com essa devida proporção, né. Então, nas 1000 verbas e recursos escolares e tudo isso, devia entrar, sabe, um acompanhamento terapêutico, e esse olhar, né, é tipo assim, como dançar com as nossas sombras, porque falando em ambiente, falando em cultura, uma cultura em que se declara que é assim,
O que a gente faz, a gente projeta nas crianças aquilo que não está bem resolvido dentro da gente. Então, vamos tentar buscar nos resolver aqui entre nós, pessoas adultas, tipo, aqui o que a gente está. Vamos conversar sobre essas coisas, vamos conversar sobre subjetividade. Enfim, vamos, né, para daí quando a gente estiver lá com as crianças, a gente ter um repertório e não ficar essa coisa mecânica e mecanicista que se tornou esse processo da escolarização, né, que traz essa mecanização, né. E aí quando eu trago essa ideia da cultura de aprendizagem, é como a gente transforma esses espaços, esses ambientes, essas relações, para que a gente possa ter essa subjetividade contemplada no processo, para que a gente possa ter essa pulsão de vida, ela precisa desse lugar da subjetividade, né, dos contornos das relações, e não só o português, a matemática, a grade curricular, as filas, o bandejão, a rotina, as grades. Não, a gente tem a subjetividade das relações, que é o que vem, né, vem a arte, vem o afeto, vem toda a beleza do viver, e aí acho que aprendizado é tudo isso, né, porque permeia tudo na nossa vida, todo o nosso viver. Eu acho que permeia tudo, e o que mais me encanta nesse processo todo é que ele não tem fim, né? Eu acho que a gente, conforme a gente vai crescendo também, vai se tornando adulto, vai, né, vai se constituindo, a gente vai aprendendo e reaprendendo. E você trouxe algo, eu acho que educar, sim, pensando na maternidade, né? Eu sou mãe de 2, uma menina e um menino, já maiores, e eu fico pensando o quanto que eu precisei, né, desde o nascimento da minha filha, quando eu tinha lá 20 e poucos anos, me reeducar para poder tentar educar a ela. Então, eu aprendi nesse processo todo que educar é você se reeducar, é você olhar para si, que é um pouco sobre isso que você estava falando. Quando eu falo para o outro, quando eu estou tentando ensinar alguma coisa para uma criança, eu estou também, ao mesmo tempo, né, falando sobre mim, sobre quem sou, sobre a criança que fui, né, e tentando não trazer, talvez, tudo aquilo que vivi, ou todas as marcas, ou todas as crenças, mas repensando sobre elas, entendendo se elas fazem sentido sobre aquilo que sou, ou se é só algo que o outro incutiu em mim. Frases do tipo, sei lá, quando a gente era pequena, né, a gente ouviu várias coisas da nossa família. Você, sei lá, você é muito espivitada, você é muito quietinha, você não sei o quê, você faz isso bem, você não faz. E aí, o que eu estou trazendo é o quanto disso tudo que nos foi dito realmente tem a ver com aquilo que somos. Porque se você for parar para perceber ou fazer uma análise, e aí a importância das análises, né, a gente vai entender que tem muito mais a ver com aquilo que o outro é do que com aquilo que somos. Só que como crianças, e como criança em relação, e como adolescentes em relação, a gente vai achar ou entender que aquilo é uma verdade que diz sobre nós. E aí eu acho que quando a gente está aqui adultos, né, a gente tem essa possibilidade que a maturidade nos traz de reolhar, de repensar, de analisar de fato, né, quem somos. E se todo esse discurso que foi, às vezes, muitas vezes, vomitado sobre nós, se ele faz sentido. Porque se a gente não fizer isso, é isso que a gente vai, né, retribuir, jogar para nossos filhos, para nossos alunos, para nossos pacientes, enfim, para as pessoas que, de uma certa forma, estão em relação com a gente. Então, eu acho que isso é algo importante, assim, e para mim, isso me traz estímulo, né? Porque é um processo que não tem fim, é esse dormir e acordar. E a cada acordar, a gente
tem novas possibilidades, né? De, opa, rever o caminho, rever o pensamento, talvez buscar um outro estudo, um outro conhecimento, e aí fazer algo que eu acho que é importante, que a gente faz e propõe, que é estar em rede, né? Ter lugar do compartilhar, né? Onde é que eu vou buscar apoio? Onde é que eu vou compartilhar? Com quem que eu vou trocar? E aí eu acho que esses ambientes, eles também nos proporcionam a gente falar e escutar. E a partir da fala e da escuta, a gente também revê, né? Reavalia pensamento. Antes de trazer e jogar tudo isso em uma criança ou um adolescente que ainda está em formação. E acho que isso vale, de novo, né, para pais e para professores. Eu sinto que os professores eles precisam, né, desse espaço de rede, de troca, porque eles vivem nesses ambientes que a gente estava aqui descrevendo, né, de punição, de poder, de cobrança, uma cobrança extrema, né, de baixos salários, de baixa formação, de pouquíssimo apoio, e eles não têm muito, às vezes, aonde recorrer. Então, é como se também eu percebo que os professores, né, conforme eu vou conversando com eles em diferentes tipos de instituições, eles vão só reproduzindo aquilo que está ali no momento, dando para reproduzir, entende? Tentando, claro, entregar o seu melhor. Alguns, né? Outros não, também não estão nem pensando nisso. Mas eu acho que a nossa proposta aqui é pensar sobre isso e talvez chamar essas pessoas, esses professores, para também pensar junto, né? Talvez para ampliar essa rede de escuta e de apoio, para que pelo menos as nossas crianças e os nossos jovens tenham melhores oportunidades de se constituírem enquanto seres sociais que vão formar o nosso país, melhorar a nossa política, né? Pensar num mundo melhor. Cara, está num movimento tão rápido, as coisas estão mudando e vão mudar muito rápido nesses próximos anos. Então, acho super importante a gente estar aqui, né, elaborando esses diálogos, tentando pensar sobre. Uau, quanta coisa, assim, 1000 coisas, assim, né, mas, ouvindo você, eu fiquei pensando muito, sobre essa historinha. Eu falo muito sobre essa historinha de mundo que nos contam, né, quando você traz: "Você é isso, você é aquilo", os rótulos que nos criam, né. É uma historinha de mundo. A criança, ela acredita, né, o adulto, o pai, a mãe, o professor, e nós que somos de uma geração, né, um pouco, anterior, a gente, eu não sei, pelo menos, ixi, travamos, foi? Não, deu uma travadinha aqui. Para mim tá ok isso. Ah, então tá bom, então tá bom. A gente tinha uma coisa assim: "Olha, na escola que você tem que obedecer", essa coisa, né. E pode manda, obedece quem pode manda, obedece quem tem juízo, frases que a gente, é a história da cultura, vai entrando no linguajar ali da sociedade, das relações, de como a gente lida com as crianças, né. E e aí, essa uma certa, hipocrisia, uma corrupção desse sistema, né, quer dizer, faz o que eu digo e não faz o que eu faço, só obedece. E aí o quanto que isso, pensando nas crianças que futuramente vão ser adultas, né, você está plantando uma semente da competição ali aí, entendeu? É aí que está o nosso chip da da gente começar a desconfiar um do outro, a um querer, tipo, pegar o lugar, porque o professor só tem um que vai ganhar o prêmio do melhor aluno da classe, que é o que tirou as melhores notas, só tem lugar para um. E aí a gente vai criando toda essa cultura da competitividade. É claro que os professores, eles acabam que eles também passam por isso, né, porque eles têm toda essa escassez, né, de salários, de acesso, de vagas e tudo isso.
e como que a gente está reforçando também com essa escolarização. Eu acho importante a gente trazer também essas pautas da desigualdade, porque se a gente pensar, eu fico pensando lá na ponta da linha, né, de quem está mais, marginalizado, para quem as escolas de periferias, as zonas rurais, os lugares de difícil acesso, que deveria ser para onde a gente olha com mais atenção, né. Aonde que o nosso problema, aonde que a nossa necessidade de apoiar, de cuidar, de olhar, de atender, né, porque já são crianças que vêm de ambientes vulnerabilizados, que têm menos acesso à alimentação, à saúde, tudo, à cultura. Então, aí o acesso dos professores que vão chegar lá também é os piores, vamos dizer assim, né. Eu não quero generalizar não, porque em cada canto desse Brasil, em cada lugar, sempre tem aquela pessoa, né, e não necessariamente é o professor, às vezes é uma cantineira, às vezes é o tiozinho que leva as crianças na Kombi, sabe, porque acho que a educação também ela não é só um lugar técnico e acadêmico e algo também que sim, é também, porque é importante a gente conhecer como se dá o desenvolvimento, todos esses entendimentos e contribuições que a neurociência nos traz e tudo isso. Mas eu não sei, acho que é uma frase do Jung, né, que ele fala, saiba todos os conhecimentos do mundo, conheça todas as teorias e tal, mas na hora que você estiver em relação, apenas seja uma alma humana em conexão com uma outra. E às vezes é muito sobre isso também, né, esse papel do adulto que olha e vê e enxerga e percebe a subjetividade e acolhe, né. E aí eu também fiquei pensando muito sobre isso antes, né, da nossa conversa, e agora me ocorreu esse pensamento de novo aqui, que é justamente isso, assim, um professor ele tem lá 20, 30 crianças na sala de aula, primeiro que nessa estrutura, nessa cultura, nesse formato de ambiente físico e relacional, fica realmente muito difícil você olhar para a subjetividade, mas é isso também, sabe. Existem pessoas que precisam de um tipo de abordagem, tem uma linguagem, tem uma forma de perceber o mundo, de aprender, né, e isso vai desse olhar. Então, se a gente faz esse tipo de educação, bancária, esse tipo de educação, né, de esteira, de massa, de todo mundo aprendendo a mesma coisa, na mesma hora, do mesmo jeito, pela mesma metodologia, acaba que é impossível para o professor ser um bom professor, entende? O problema não é que o cara não é bom, o problema é que esse método, esse formato, essa estrutura, como que você vai pensar na educação de um ser humano hoje em dia, no século de 21 mais ainda, mas sem olhar para a constituição da sem olhar para a subjetividade, sem olhar para todo esse processo de construção de identidade e tudo isso, né. Não dá para a gente pensar numa educação que não coloca isso em consideração. E ao mesmo tempo, como é que um professor vai fazer isso, se ele não tem o ambiente que permita ele fazer. Eu falava muito também, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Alicia Fernandes, da psicopedagogia, que ela fala dessa autoria de pensamento, quer dizer, nem o professor tem essa liberdade de fazer muitas vezes ali aquilo que ele acredita, porque ele tem que seguir a apostila, porque ele tem que também seguir, cumprir um conteúdo, tem que entregar uma bendita de uma planilha cheia de quadradinho que ele tem que pôr lá a nota, o ponto, as faltas e enfim. Né, então, eu tô adorando que a gente está puxando toda essa diálogos da subjetividade, que eu fiquei assim: "Nossa, mas onde é que vai dar isso?", mas eu acho que é sobre isso, né, a educação, ela tem toda um entendimento, uma exploração dessa subjetividade humana em desenvolvimento e que dessa forma escolarizada,
tabelada e tal, isso nunca vai caber, e aí sempre vai ter alguém sofrendo nessa dinâmica, sabe. Aí agora também defendendo um pouco, tipo, não é, aí um fica querendo puxar a sardinha, não, é o professor, faz famílias. E na verdade a gente precisa repensar toda essa cultura de aprendizagem, a forma como a gente olha para a criança, é a forma como a gente entende a humanidade, é a historinha de mundo, que historinha de mundo que a gente vai contar, né. Que mundo que a gente quer apresentar, como que a gente se vê, como que a gente se percebe, né, enfim, acho que é isso. Nossa, muita coisa. Muito bom, né? Conversar é muito bom, porque a gente vai indo, você vai falando, vai abrindo gaveta aqui, e eu vou pensando, meu Deus, será que eu vou lembrar dessas gavetas todas depois para poder falar? Mas é muito sobre isso. E eu estava aqui pensando nessa questão da cultura, o quanto que também fica faltando, é falho, justamente olhar para o meio. Veja, você mora no alto da montanha. Eu, no momento, moro no litoral. E aí, né, a educação da escola, vamos pegar a escola municipal ou estadual aqui, provavelmente é a mesma daí. Só que os saberes que uma criança e um jovem que mora aí no alto da montanha ou aqui no litoral, muitas vezes eles precisam ser distintos, né? Porque o meio ambiente é diferente. A natureza ao redor é diferente, o clima é diferente, a chuva aí na montanha, quando chega, ela é diferente de quando a chuva chega aqui no litoral, né? Os ventos, a fauna, a flora, o clima, a umidade, né? Então, nada disso se leva em conta quando, né, as escolas como um todo, a educação nesse sistema que a gente vive, pensa sobre de que forma apresentar. Eu acho engraçado porque a gente não tem, eu nunca tive, a gente continua não tendo, né? Matérias justamente sobre esse assunto, a relação entre eu e o mundo ao meu redor. Eu, quem sou, e o lugar que me cerca, e a linguagem. Porque também a gente vive num Brasil que é um país extremamente grande e que a cultura da linguagem ela é distinta. A forma como a gente fala aqui no Sul é diferente só nos 3 estados do Sul. Eu estou no Paraná, só que Santa Catarina é um outro sotaque que tem palavras que muitas vezes, se você não prestar atenção, você não entende o significado. E o Rio Grande do Sul também tem as suas peculiaridades com a sua cultura e tudo mais. Alimentação diferente, hábitos diferentes. E tudo isso é sobre aprender. E tudo isso é sobre subjetividade. E aí eu fiquei pensando, Su, que talvez, né, o tema que a gente pensou para o podcast, né, ele tem a ver sobre o todo, porque ele tem a ver sobre o sujeito e sobre o aprender, sobre o aprendizagem, sobre a forma como ele está no mundo. Então, quando você fala onde isso vai parar, também não sei, mas eu acho que a gente pode navegar por inúmeros caminhos, porque tudo tem a ver com o sujeito e tudo tem a ver com a relação dele conforme ele aprendeu com o mundo. Entende? Né? Hoje a gente estava pensando em temas e você vê que os temas podem ser diversos também. Não necessariamente aprendizado é sala de aula. E se a gente for expandir, não só aqui no Brasil, que já deveria estar muito melhor, mas no mundo, existem tantos outros lugares que não são sala de aula e que as crianças exercem esse ato do aprender. Às vezes deitado embaixo de uma árvore, às vezes em cima da árvore, olhando o mundo de cima, né? Comendo uma fruta e sentindo o sabor daquela fruta. Olha quanto aprendizado tem ali, né? De degustação, de paladar, de sentido, de olfato, de textura, a folha da árvore, o galho, a formiga andando.
altitude, perspectiva, né? E aí também medo, coragem, segurança. Vou subir sozinho na árvore, não vou, estou com um amigo, vou compartilhar. Eu tive uma infância assim, né? Desse subir na árvore, comer frutas. E foi tão bom poder viver isso. E esse vem para um outro lugar já, né? Que as nossas crianças hoje, elas estão, infelizmente, cada vez mais longe desse aprendizado natural, de troca e relacional com a natureza, para um aprendizado cada vez mais tecnológico. A gente não pode olhar para isso só como uma coisa ruim, porque a tecnologia é boa, né? E ela tem muito a nos ensinar. Estamos nós duas aqui, né? Nessa era tecnológica, conversando, mas só isso, né? É ruim. E aí a gente também precisa repensar, né? Essas formas de acesso e o quanto que é importante esse tempo da criança, do adolescente e também nós, de adultos, em relação com a natureza. O quanto que a neurociência também já nos traz dessas pesquisas, desses estudos, da plasticidade cerebral, do quanto que a gente precisa, né, para se regular, de estar em contato com animais, com a natureza em si, e o quanto que isso nos ensina. Passo para você. Eu fiquei pensando muito sobre essa diferença cultural. A gente vive em um país muito grande e muito diverso, às vezes no mesmo estado, como Minas Gerais, a gente tem eu brinco que Minas é um país, né, aí a gente tem a Bahia, que é outro país, aí a gente tem estados muito grandes, com uma diferença climática, com uma diferença cultural, com uma dif enfim. E e aí eu fico pensando mais um pouquinho nessa questão da cultura de aprendizagem e dos processos escolarizados e dessa massificação do ensino, né. Eu falando de Paulo Freire aqui mais um pouquinho, o que ele trazia no método de alfabetização que ele trouxe é justamente isso. Então, se a gente está pensando nessa massificação e nessa falta de autoria de pensamento que o professor ele perdeu, porque está tudo apostilado, e aí é todo um sistema econômico de uma veiculação de editoras e de livros didáticos, e aí não se constrói o material. Eu me lembro que aí vem os alfabetos prontos que a gente põe na sala de aula, e aí os termos, as palavras, o que é utilizado, você vai perdendo essa construção de identidade, né. Eu me lembro que eu trabalhei muitos anos como alfabetizadora, e as crianças não tinham ideia do que era uma foca, gente, foca, o que que é foca? Né, eles moram na zona rural, eles têm boi, cavalo, patinho, aranha, sei lá, morcego, um monte de foca. Então assim, pensando nessa historinha de mundo que a gente está contando, a gente conhece o mundo, assim, claro que a gente precisa também expandir o nosso conhecimento de mundo, ter contato com a diversidade, com outras pessoas, que essa também é uma historinha que nos contam sobre o papel da escola. Não, mas a escola é para você conhecer o mundo diferente. Mas você só conhece o outro, o diferente, a partir dessa construção da identidade de si. Eu vejo que muitos dos processos de dificuldade de alfabetização, inclusive das crianças, era por essa desidentificação com a que foca, gente, eu nunca nem vi, né, você fala faca, talvez seja e é o mesmo F. E então, enfim, pensando um pouco sobre essa e aí é isso, né, a gente o aprender, ele tem a subjetividade, a escolarização, ela quebrou isso, ela mecanizou o processo como se fosse assim que a gente aprende, que as coisas se dão, e aí ao invés de facilitar os processos de aprendizado, isso dificulta, né. Então, eu fiquei bem feliz aí com mais uma conversa. Eu queria deixar aqui um uma sugestão, que esse tema da tecnologia também pode ser para a gente vir aqui conversar. Eu venho também explorando muito esse tema,
eu sou aquele tipo de pessoa que eu acho que através da visão da pesquisa autodirigida e dos caminhos aí, que eu venho trilhando, eu gosto de trazer novas perspectivas para as mesmas questões, sabe. Então, como olhar de outra forma a mesma situação. Eu falei da historinha de mundo, como que a gente, de repente, conta essa historinha de mundo olhando na perspectiva de outro narrador, né, tentando pensar que talvez possa ter uma outra forma de entender essa situação, esse enredo, essa forma de se relacionar, né. Enfim, e aí pensando em tecnologia também, eu sempre gosto de trazer que a maior tecnologia que existe, a mais avançada, assim, é justamente o nosso corpo, a nossa capacidade de cognição, toda essa biologia, toda essa uau, né, que a gente fica estudando, estudando e cada vez descobre uma coisa nova, e a neurociência descobre, e aí o pessoal lá das miofáscias descobre que tem também, e aí descobre que o intestino tem conexão com as emoções, e aí, uau, assim, é uma tecnologia altamente avançada. Então, também brincando um pouco sobre como a gente pode olhar para as coisas de outra forma, né, às vezes também é isso, a gente fica querendo uma alta tecnologia e tal e a gente, de novo, não conseguiu entender nem essa tecnologia aqui que a gente possui, sabe, que a gente habita, né. Enfim, acho que sei, me sinto bastante contemplada aí pela nossa conversa, gostei muito, me dá muitas ideias, espero que o pessoal esteja gostando aí, e é isso, seguimos aí com as prosas. Seguimos, eu me sinto contemplada também, fiquei bem feliz, assim, com o nosso bate-papo, o nosso diálogo de hoje, porque ele me faz repensar também, né, várias coisas. É isso, eu acho que quando a gente vem aberta, né, a tentar pensar, elaborar e não vir com um pensamento também já construído, a gente consegue ir além, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Você falou algo que eu acho que faz muito sentido, que é esse ressignificar as coisas como já foram feitas, né? As mesmas formas, recontar a história. E aí pode ser tema de um outro podcast também, porque nem a nossa própria história, né? Não só a nossa singular, mas a nossa própria história enquanto povo, enquanto Brasil, enquanto terra, ela foi contada da forma correta. Então, nem a nossa história, né, original, ela foi contada com o olhar daqueles que estavam aqui. Ela foi contada com um olhar eurocentrista, né, de uma educação já comprada de fora, de uma história já enfiada goela abaixo. Então, nem aquilo que a gente aprende, na verdade, é a real dos fatos. Então, olha quanta coisa que a gente realmente tem que revisitar, repensar, né, e a partir disso tentar buscar outros caminhos, né? Às vezes a gente não vai conseguir, talvez nossos filhos ainda não vão chegar, alcançar, né? Mas quem sabe as próximas gerações, né? Quem sabe até os nossos aqui ainda engatinhando vão pegar uma sociedade um pouco melhor, né? Mais livre de pensamento, enfim, tentando aí, acho que repensar mesmo, né, Su, toda essa estrutura que nos foi entregue enjaulada para nós, né? Como se fosse a única forma para aprender é só assim, só indo lá na escola, só tem esse jeito. Será? Acho que não, hein? Vamos ver. Muito bom. Então é isso, né? Obrigada, Su, pelo nosso diálogo de hoje. Muito feliz. Convido a todos, né, para aí nos ajudar a compartilhar os podcasts, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube.
fazendo com que ele chegue, né, para outras pessoas e dessa forma trazendo mais pessoas para ajudar aí a pensar. Estamos também acolhendo sugestão de temas, então se vocês quiserem também escrever aqui, né, sugestão de temas, se alguém de vocês gostaria de vir aqui também participar desses diálogos, sintam-se convidados, mandem mensagens que a gente marca, organiza, né, e vamos então ampliar a nossa forma aí de pensar sobre subjetividade e aprendizagem. Beijo, Su! Muito bom, beijos, até a próxima! Até!